programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E também muito boa tarde a você, minha querida telespectadora e meu querido telespectador aqui da elitv.com.br. Mais uma quarta-feira, estamos aqui ao vivo, hoje, dia 5 de outubro de 2022. Esse mês rosa, o mês dedicado à conscientização do câncer de mama, essa doença silenciosa que atinge milhares e milhares de mulheres no mundo todo, e aquele pequeno lacinho representa a consciência, a união de todas nós mulheres em defesa contra essa doença e em defesa de todas nós, a fim de que possamos nos cuidar e sempre fazendo a mamografia. E também eu quero agradecer a você de todas as cidades de São Paulo que com tanto carinho me recebem todas as quartas-feiras. A você que está aí no teu lar, a você que está no teu escritório, já ligadinho aqui em nós, a você das academias que estão aí, minhas amigas, começando as suas ginásticas e nos assistindo através do celular pela elitv.com.br. Quero agradecer também a vocês que estão nas suas empresas ligadinhos aqui conosco e agradecer também a todos os nossos amigos e ouvintes e telespectadores aqui da elitv.com.br. Bem, eu não posso deixar de agradecer a vocês de todos os estados do nosso grande Brasil, de norte a sul. Aí você do Rio Grande do Norte que nos acompanha através da Rádio Paineira todas as quartas-feiras. Muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanha da Rádio Marconi aí do Rio Grande do Sul, todas afiliadas aqui à Rede Elite de Comunicações, e a vocês do Rio de Janeiro, um grande beijo, um grande abraço com muito carinho, vocês que sempre, todas as quartas-feiras, fazem parte aqui do nosso programa, enviando as suas mensagens, o seu carinho e nos dando essa imensa audiência. Também quero agradecer a vocês que estão aí além das nossas fronteiras, de tantos países que mandam as suas mensagens do Canadá, da Espanha, da Itália, Emirado Árabe, enfim, de todos os lugares. Eu quero deixar uma mensagem, dizer que vocês são muito, muito especiais e não é a distância que nos separa. Fiquem aqui conosco hoje porque a nossa pauta vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre a importância da língua portuguesa. Os nossos convidados já estão chegando, mas antes disso, eu quero primeiramente convidá-los a permanecer aqui conosco e desde já enviar a tua mensagem através do telefone 011 99870 9182. Envie a sua mensagem e pergunte sobre a importância da língua portuguesa na nossa vida, desse idioma tão bonito e que hoje muitas vezes não está sendo bem direcionado. É um idioma difícil, um idioma lindo, mas muito importante hoje
principalmente para a nossa profissão de comunicação, de escritores e das pautas hoje que tem aí nos podcasts. Nós vamos falar sobre a importância de saber se comunicar e a importância da língua portuguesa. Enquanto aguardamos os nossos convidados que já estão aqui bem pertinho, eu quero oferecer a vocês todos que estão nos acompanhando uma música muito especial. A música chama-se Laços, para você, e aguardo daqui a pouquinho. Um grande beijo. Quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz laços de ternura e aliança, hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. Laços de ternura e aliança, onde ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança vir de novo a cada novo amanhecer. E vir de novo a cada novo amanhecer. Rádio Elite e você, tudo a ver.
Atenção para as emissoras que compõem o Grupo Elite de Comunicações. Rádio Elite FM, Rádio Paineira FM Rio Grande do Norte, Rádio Marconi FM Rio Grande do Sul, Rádio Master FM Rio de Janeiro. Emissoras do Grupo Elite de Comunicações. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, estamos aqui de volta hoje com uma honra muito grande, recebendo aqui nos nossos estúdios agora o nosso convidado e outros convidados que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, porque nós temos surpresas. Bem, eu quero agradecer a você, professor Fábio Viana, por estar aqui conosco nesse programa Momentos. Sei da sua correria, é uma grande honra recebê-lo. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para cumprimentar os seus alunos, os nossos telespectadores, e vamos bater um papo sobre a educação, a importância da língua portuguesa, enfim, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, tá? Agradeço o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, agradeço os amigos, alunos, irmãos, né? Agradeço os meus irmãos da loja Alvorada de Guaianazes, agradeço também aos irmãos da Fraternidade Inca Sul-Americana, agradeço meus amigos professores e professoras, né? Em especial ao Cínio Alegre, e estamos aí para tirar as dúvidas, né? E também o pessoal da técnica aí que está dando a força, né, pro seu programa. Nossa Cris, querida. Cris, um abraço aí, eu sei que é difícil, né? Tem que ter muita atenção, né? Muito carinho, muito empenho, né, para estar fazendo esse compromisso. Não é? Compromisso, né, para estar, não é fácil, né, para estar dando suporte para nós, né? Mas sempre nós não podemos esquecer, né, das pessoas que nos auxiliam. Verdade, querido. Né? E assim, eu sou professor atualmente da rede municipal de São Paulo, né, da cidade de São Paulo. Fui professor de estado. Sim. Né? Sou coordenador do projeto Os Povos da América do Sul, né? Nós temos um projeto com o nosso Facebook, que é o Jornada Holística, e dentro do Jornada Holística nós temos o Cantinho do Português. Certo. Né? Que é esse compromisso que nós temos de estar dando esse apoio, né, um suporte, né, ao nosso idioma. Sim. Porque esse objetivo começou porque nós, no nosso dia a dia, nós temos a questão do estrangeirismo, né? Tudo o pessoal traz uma linguagem de fora. Né? E por onde eu passo, né, eu tenho essa brincadeira, né? Eu pergunto, né? O que é isso, né? E até a pessoa falar o termo em português, e aí eu falo, não, mas não tem isso na língua portuguesa? Então vamos falar o português, né? Porque é uma forma também de você aproximar as pessoas, né? Sim, e o mais interessante é que hoje poucas pessoas abraçam a carreira de letras, Sim. de professores, não é? Sim. Hoje está tão diversificado tudo, no entanto, a língua portuguesa ganhou mais importância do que nunca, porque nós estamos desde o término da pandemia ao vivo nos podcasts. Sim. E na comunicação também. Então, você entende que a forma de se expressar e a forma da comunicação, usar os termos corretos, as conjunções, os verbos, influem na carreira de um profissional? Sim. A língua portuguesa, né? Ariano Suassuna já falava isso, é uma língua rica, né? E as pessoas confundem isso. Então você ter esse cuidado, né, de ter essa expressão, de utilizar todos os gêneros linguísticos é interessante e enriquece, né? E faz bem para o cérebro também articular isso. Sim. Né? Então, a forma como você se expressa de forma detalhada, isso enriquece, né? E aproxima, como eu falei, as pessoas. Quando você usa uma linguagem onde as pessoas não entendem, que aí elas têm que ficar, né, dependendo de repassar essa informação, ela acaba aqui distanciando, né? Se você, como eu falei, se você chega num local onde se usa muitos termos estrangeiros, então você perde a identidade da sua língua, né? Sim, Você sim, perde é essa verdade. questão, né? Fica aquela coisa assim, mas o que é isso? E também não é uma coisa democrática. Então a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia.
Primeiro que não é chato estudar. Né? Ao contrário, Entendeu? É né? muito bom estudar. Né? O conhecimento não é chato. Então nós temos que trazer isso para a nossa cultura. A cultura do conhecimento, a cultura do entender, essa questão da colocação. Né? E não deixar isso se perder. Fábio, você acha muito difícil a língua portuguesa? Como você abraçou essa carreira e se voltou ao magistrado, né? Sendo professor? Como você iniciou a sua carreira? O que te levou a isso? Olha, assim, antes nós tínhamos cursos profissionalizantes nas escolas. Né? Até 96 nós tínhamos várias escolas, né? Por exemplo, Guarulhos, Tremembé, Jaçanã, tinha uma escola que ela oferecia o curso profissionalizante para esse aluno. Certo. Então ele saía do ensino médio já com uma profissão. Certo. Eu sou da região leste de São Paulo, né? Eu atualmente estou morando em São Miguel Paulista, é um bairro aqui da Zona Leste. Certo. Então lá tem o Colégio Dom Pedro I, que é um colégio que era um dos colégios que tinha esse curso, tanto de magistério quanto de arquitetura. E lá eu fui mais por conta que eu tinha um viés militar, né? Eu ia entrar para aeronáutica e pensava em entrar para aeronáutica, acabei fazendo magistério. Só que aí depois acabei fui ficando e aí abandonei aquele sonho de ser militar e continuei no magistério. Então eu fiz o antigo magistério no Colégio Dom Pedro, né? Que aí você entrava no primeiro ano, que seria o equivalente ao primeiro ano do ensino médio, ou primeiro colegial, assim dizendo. Certo. E aí depois eu fui até o 4º ano, e aí dali eu já fui já entrei na faculdade Unicastelo e fui me licenciar em Química. Eu quero me desculpar que eu falei magistrado, é magistério. Magistério não. Essas são as nossas diferenças, né, da nossa linguagem e a importância, não é? Mas Ariano Suassuna, ele falava, né, que a língua portuguesa é rica porque ela tem um sentido para cada coisa, né? Em outros idiomas você vai encontrar um sentido único que abrange tudo, né? E a nossa linguagem é rica porque ela vai detalhando isso, ela vai colocando isso de uma forma que busca uma identidade e fica algo bem direcionado. E né? A gente percebe a riqueza da nossa linguagem, da nossa língua portuguesa, como você falou, quando nós recebemos alguns espanhóis aqui no Brasil, quando nós vemos que nós temos algumas palavras que não existem em outras línguas, não é? Então nós nos sentimos assim muito felizes com a riqueza do nosso idioma português, não é? Querido, você não acha, eu vou perguntar, como hoje os alunos reagem com a língua portuguesa e com outras aulas, não é? Como você também dá aulas de química. Como os alunos reagem hoje para falar um português correto diante da rede social, que é tudo abreviado, que os alunos mal entendem e falam um verbo e vão colocando de qualquer forma, se tornando difícil ensinar a língua portuguesa? Como é para o professor amenizar essas dificuldades, uma vez que os jovens hoje ficam nos celulares e abreviam todas as palavras? Como fazer com que se interesse pela língua portuguesa? Sim, os professores eles têm tido realmente um trabalho, eles têm buscado novas formações para atingir esse público, até mesmo com essas ferramentas, né? Do Zap, das mídias sociais. Né? Hoje você tem um acesso às mídias, né? E assim, ele começa em tenra idade. Hoje a criança com 2 anos ela já pode manusear um celular, a família já introduz esse celular na mão da criança. Só que assim, ele não faz o devido controle, porque a internet é terra de ninguém. A internet não tem quem controla a internet. Né? E aí o que acontece? Tem que ser uma parceria. O professor ele vai sempre estar buscando novas tecnologias. Tanto o Ministério da Educação quanto as secretarias estaduais ou municipais, elas buscam essa forma de estar interagindo com essas ferramentas. Só que assim, você tem que, do outro lado, você tem que ter uma cooperação da família para que haja esse entendimento, né? Que é necessário que você tenha um diálogo rico e amplo, entende? Porque assim,
Até eu mesmo no Zap, as pessoas que conversam comigo, eu não resumo nada. Né? Não precisa ter pressa, não precisa ter a questão do diálogo é isso, é o que nós estamos fazendo agora, interagindo. Certo. Então, quando esse jovem ele começa a fazer o uso abreviado, ele vai levar isso para a vida inteira. E não é essa o objetivo da comunicação. Você está na comunicação mais tempo que eu. Você sabe que a comunicação ela tem que ser algo amplo e não pode ser limitado. Ele não pode ser pautado, parado ali. Então, ele tem que ser... ele vai ter um sentido de entendimento do dia a dia. Senão vai ficar um recorte. Sim. Né? Nós trabalhamos isso com os alunos, né? Eu digo hoje, eu estou atualmente trabalhando na educação infantil, mas nós trabalhamos isso, que eu vejo muitos cursos, muitas pós-graduações, trabalhando no sentido de trazer para o aluno uma ligação com aquilo que ele tem com a situação atual, né? Para que ele possa equilibrar. Mas vai depender do aluno como ele vai equilibrar isso. Porque, na verdade, você tem o tempo de ensino, vamos supor agora, né, de ciclos, então você tem o ensino fundamental, de 1ª à 4ª série, e da 5ª ao 8º ou 9º ano, né? Então, assim, ele vai ficar um determinado tempo na escola, mas e depois? Ele tem que ter esse entendimento também. Na verdade, ele tem que buscar essa responsabilidade. E também nós temos que analisar, não é, professor, que a família, às vezes, não tem esse suporte todo para dar continuidade no português do filho, não é? Na linguagem. Olha, eu vou trazer uma coisa nova para você. Eu acho que nós temos que ter um despertar. Né? Sim. O ensino no Brasil, ele passou por várias transformações e vem passando por várias transformações. Só que hoje em dia, na atualidade, até com as ferramentas que nós temos, a família não pode dizer assim, né? Porque antigamente a pessoa não tinha oportunidade de ir para uma escola, não se tinha escola, né? Então nós temos que ter essa visão e mudar esse discurso. Eu sempre bato nessa tecla, até quando eu escrevi meu livro, eu coloquei a responsabilidade de cada um é qual. Porque não é questão de sorte. Nós chegamos onde nós chegamos não é por questão de sorte. Sim. É por questão de empenho e trabalho. E muito, não é? Sim. E muito empenho, Não é? muito Então, o que trabalho. acontece? Não foi fácil para você, não foi fácil para mim, não foi fácil para as pessoas que estão conosco, Sim, né? sim. Então, o que acontece? Não dá para você também, hoje, com as informações que nós temos, com as ferramentas que nós temos, né? Pensar que, mas é que eu não tive oportunidade. A minha mãe, meus amigos que estão aqui hoje, eles sabem. Ela primeiro formou os filhos. Já nós vamos falar dos seus amigos que são meus também. Ela formou os filhos viraram professores, né? E depois ela estudou e virou professora. Hoje ela está com 66 anos e é professora. Olha que maravilha. Entendeu? Então, quer dizer, não dá pra gente ficar nessa constante. Hoje, com essas ferramentas, nós estamos caminhando para uma outra situação. Uma outra realidade. Uma realidade, uma realidade. situação que não tem como mais ficar parado. Você fica parado, mas se você também não buscar informação, que a informação está chegando. Eu entendo, Fábio, que os professores são a base de tudo na nossa vida. Tudo. Porque eu tenho a recordação ainda das minhas primeiras professoras, eu tenho essas lembranças das primeiras, do empenho que vocês, professores, têm para ensinar. É uma doação constante, né? Vocês são, assim, uns guerreiros constantes, porque vocês abraçam os alunos como filhos de vocês mesmo, não é? Vocês analisam cada aluno, a personalidade, a forma de ser. Um é mais ativo, o outro é menos ativo. Você vê o potencial da criança. Você consegue enxergar esse potencial nos teus alunos? Olha, aquilo que nós, essa proposta que nós colocamos, nós enxergamos, mas hoje, né? Hoje da situação que nós temos vivendo a realidade da questão do ensino, da aprendizagem nas escolas, ele ainda está muito em massa, focado na massa. Né? Você vê, por exemplo, a região de Guarulhos, né? Você não tinha uma rede municipal de ensino. Né? A Prefeitura de São Paulo já tinha uma rede municipal. Certo. Né? A rede de Guarulhos ela foi surgir lá para 98, 99, 2000, ela foi começar a surgir. Né? Então foi a passos lentos, assim como Itaquá, outras escolas, Suzano, Poá, Ferraz,
Então ela foi começando adotando as escolas da prefeitura, que passou por um processo de municipalização, né? Então ainda estamos numa questão de para massa. Não, nós temos que atender o número de alunos tal, X, porque a demanda é essa. Não se volta à questão individual. O professor ele faz uma análise, mas ali você tem que atender várias situações. E hoje nós também temos a questão da inclusão. Entendeu? É verdade. E que não se tem estrutura, porque primeiro eles abrem a oportunidade, depois eles criam uma forma, mas não dá aquele suporte todo numa estrutura. Porque às vezes você tem um aluno que ele pode ser não ter a questão da audição, Sim. Entendeu? Só que aí junto com ele você pode ter uma outra situação. Só que aí você não tem só ele para atender, você tem outro aluno para entender com uma outra especificidade, e você também pode ter mais 20 alunos, 30 alunos, para você também dar conta. É muita Entendeu? coisa, não é? Então, quer dizer, Muita coisa. eles não estão visualizando, eles falam, tem inclusão? Tem, mas a inclusão, temos que olhar como está ocorrendo essa inclusão, se está tendo uma estrutura adequada, né, para atender realmente, se quando tem uma necessidade de um cuidador, se há esse cuidador também. Entendeu? Porque às vezes você tem um aluno autista, você tem várias especificidades. Que haja vista, não é, professor? Hoje se tem muitos alunos autistas na escola, não é? Em diferentes fases também, níveis. Então, tudo isso tem que ser muito trabalhado, não é? E eu acredito que daqui para frente vai ser... Eu acredito que a união de vocês, professores, vai haver uma mudança muito grande no ensino, na qualidade, enfim, porque vocês sabem, cada um, o que está se passando e se atualizando dia a dia de como dar continuidade numa boa educação, com a inclusão também. Querido, você está sendo homenageado aqui, do Edson de Guarulhos, e com a pergunta: como você vê o ensino depois da pandemia? O Edson de Guarulhos. Obrigada, Edson. Um abraço. Um abraço, Edson. A pandemia ela trouxe uma outra realidade, como bem falado por você, né? Ela trouxe um outro direcionamento, né? Porque com essa questão da pandemia, aconteceu a necessidade de ter a questão do ensino remoto ou pela internet, como alguns falam, né? E teve que usar outras mídias como o Zap, né? Os professores tiveram que se comunicar com os alunos pelo Zap, né? Então, foi uma experiência, né? Essa experiência, como foi a primeira vez, não teve como, né, ter uma atualização disso, porque teve algumas situações que tinha que se modificar. Mas aí logo depois veio a questão da vacina, então voltou-se a uma certa normalidade, foi se tomando a normalidade aos poucos, né? Foi uma coisa nova essa questão do ensino remoto, como uns falam, pela internet, o vídeo, chamada, né? Então foi uma experiência que para a rede ela foi significativa. Por quê? Porque trouxe certas perguntas, certos questionamentos, né? Se realmente as crianças estavam aprendendo com esse distanciamento, porque o ser humano ele é feito o quê? De contato. O ser humano ele foi criado para ter uma relação social, né? Nós nascemos para ter uma vivência com as pessoas. Verdade. Né? Então foi uma coisa diferente, né? Muitas pessoas não conseguiram entender, né, como seria isso, ou digerir essa forma de situação, né? Outros entraram em depressão, crianças que ficaram superativas porque queriam, né, desgastar aquela energia e ficavam em casa. E rever os amiguinhos também. Sim, né? Sim. Então, quer dizer, foi uma coisa diferente para todos, para o professor, para o aluno, para o pai do aluno, que ele começou a entender o quão tão complexo essa questão do ensino-aprendizagem, e analisar e dar importância também sobre como, né, isso é feito, e isso não é fácil, né, porque você... Eu acho que os pais quase enlouqueceram, né, na verdade, na pandemia, porque eles tomaram ciência
da importância de vocês, professores, porque eles tiveram que estar ali ao lado também dos filhos, nos horários escolares. Eles tiveram que adaptar seus filhos no horário escolar e também acompanhar toda a educação que vocês estavam passando, as lições agora e sim, tudo mais, mas né? por que aconteceu isso? Né? Vamos voltar na nossa trajetória, né? de desenvolvimento de ensino e de cada um percebendo a sua responsabilidade. Sim. Porque o que acontece? No meu tempo, até minha madrinha cobrava tabuada minha, chegava assim, Fábio, de qual é salteado? Né? E certas coisas foram se deixando de lado, entendeu? Então o que acontece? Aí o pai dava o celular na mão do filho, daqui a pouco ele tem escola, então eu dou o celular para a mão dele, aí ele vai para a escola, quando ele voltar eu ponho ele para assistir um filme no Netflix, acabou. E é muito fácil isso. Sim. Só que o que acontece aí, essa pandemia, ela colocou certas coisas assim, vocês deixaram de fazer tal coisa, e não era assim. Agora vocês vão ver como é que é fazer isso. Coisa que a sua mãe fazia, a sua avó fazia, minha mãe fazia, meu pai fazia, entendeu? Então, olhar o caderno, né? Olhar, ver como é que tá. Então, esse contato, que por conta de mídias sociais ou por conta de um certo modernismo, entre aspas, ele foi tirado, e aí o pessoal teve que ver como as mães agiam, os pais agiam naquela época e começar a analisar, né? Aí veio logo a vacina, quer dizer, aí voltou-se a espada, mas foi um certo questionamento, olha só o que aconteceu, vocês não faziam isso, olha agora o que vocês vão ter que fazer. É uma forma de se pensar também, porque nada acontece por acaso. Nada. Então, quer dizer, é uma forma de analisar também, porque até então, o brasileiro tem que trazer para a sua cultura o conhecimento. Sim. O conhecimento não é chato. E a maioria, infelizmente, da nossa população ainda leva... é legal estudar, mas não pratica aquilo. Falar que é legal. Falar é uma coisa, praticar é outra. Né? Se nós não praticarmos, não vai ter mudança. Você está sendo parabenizado aqui, querido. E tudo que você falou é a mais pura verdade, porque da nossa infância nós éramos cobrados continuamente, né? Nos verbos, quantas vezes, não é? Nós tínhamos que conjugar nos verbos presente, passado, futuro. E hoje, direto, indireto. E hoje está tudo lá no Google, não é? Sim, e tá fácil, né? Não pode nem dizer assim, tá difícil. Fácil. Não se pode dizer, eu não aprendo, né? Eu aprendo se eu quiser aprender, como você fez a sua colocação, não é? Que só não aprende quem não quer, mas é muito fácil. No entanto, a pessoa tem que ter vontade, não é? Querido, a Gabriela de Guarulhos está parabenizando a pauta. Parabéns, professor. Pauta linda, Soninha. Muito obrigada a Gabriela. Qual a sua expectativa na escola? A Helena de Santos está perguntando, professor. Bem, a nossa expectativa é sempre um caminho de desenvolvimento, como você falou, de olhar a característica da criança, olhar as suas necessidades. Né? Essa vai ser a pauta do professor, essa vai ser a busca do professor. Né? Então, o professor em si, seja professor do Estado, seja professor da prefeitura, seja professor de uma escola particular, sim, ele vai ter normativas, tá? Que ele vai ter que seguir. Vai ter que ter plano de aula, ele vai ter que passar atividades. No caso, o Estado ele unificou as matérias em apostilas também, né? Assim como em algumas escolas particulares já tem, isso já vinha há muito tempo, o Estado também ele padronizou essa questão de apostilas. Sim. E o professor da prefeitura na mesma caminhada, todas as redes, né? Então assim, o professor quando ele seja concursado, seja trabalhando numa escola pública ou seja trabalhando numa escola particular, ele tem certas normativas, né? Que aí é conversar com o coordenador, ter alguma situação de aluno, ele tem que passar para o coordenador para que seja passado para a família. Sim. Então é assim que funciona o sistema. Então há um sistema para atender. Não é simplesmente... há uma organização. Tem que ter uma organização. Não depende só do professor. Sim. O professor também depende das normas e também do que chega a ele a ser cumprida, não é? Sim, com certeza. Aqui a Raquel da Penha,
também está homenageando e perguntando o que você acha do ensino à distância, professor? Olha, aí entra uma questão sim. Você tem que olhar o ser, né, o aluno, o seu individual. Tem alunos que têm uma facilidade de ter um entendimento, tá? Tem alunos não, que eles têm que já estar ali, você tem que estar olhando, tem que estar dando certos toques, certos caminhos, por aqui, faz isso. No nosso tempo, nós falaríamos, tem alunos autodidatas, né? Então, nesse caso, se a pessoa tem uma facilidade desse entendimento... Existe, entendeu? Esse aluno autodidata, professor? Existem pessoas que têm a facilidade, né, de ter essa compreensão. Se esse aluno ele é comprovado através de um acompanhamento psicológico, que nós não podemos fazer nada aleatoriamente, tá? Certo. Nada da nossa ideia. Fala assim, vou fazer porque eu quero. Certo. Então, assim, você pode, de repente, eu tenho um filho, eu quero saber se ele é autodidata. Ele passa por uma junta, aí onde vai ter um psicólogo, um psiquiatra, entendeu? Vai ter um fono e tal, e aí ele vai ver realmente se é aquele caso mesmo. Em sendo aquele caso, eu não vejo problema nenhum. Mas se você quer que ele tenha um aprendizado, uma questão de se colocar socialmente, de ter um entendimento de sociedade, é interessante que ele esteja numa sala comum, para que ele entenda que tem outras pessoas, que a sociedade existe e é feita por diferenças, né? Que eu não sou igual a você, você não vai ser igual a mim, que não vai ser igual ao Flávio, que não vai ser igual a Denise, entendeu? Então é assim que funciona. Nada é feito, até realmente, assim, também quando tem um aluno que ele tem dificuldade de aprendizagem, então o certo é que ele também passe por uma junta para entender qual é aquela situação. Então tudo é embasado, tudo é explicado, não é do nada, entendeu? Não é uma coisa assim que vou fazer porque eu quero fazer, ou assim, eu quero tomar água, vou tomar água, não é assim. Então nós temos que ter um acompanhamento, tem profissionais para isso, como psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, todos eles vão analisar se a pessoa tem um alto QI, ou qual o QI que ela tem. Entendeu? É muito interessante, professor, essa sua colocação, Fábio. Por quê? Porque tem muitas crianças muito inteligentes hoje, não é? Tanto é que programas de televisão já comprovaram isso em concurso que é de uma inteligência, são crianças assim, sim, além do nível, né, super autodidatas. Mas é muito interessante essa tua colocação de uma percepção de um pai, quando verificar isso na sua criança, no seu filho, procurar, né, o conhecimento, ajuda de psicólogos e tudo mais, com certeza, querido. Você, assim, né, pelo que eu estou vendo aqui, você lembra do programa da Maísa, né, que foi do SBT? Sim. Tal. Então você lembra quantas vezes os psicólogos falavam, não, ela tá forçando a barra. Você lembra? Que até saía lá. Né? Mas saía até saía na imprensa, então não sei o que eu tô falando. Então falava assim, ela tá forçando a barra. Por quê? Porque o profissional ele vai saber. Porque assim, por mais que a pessoa tenha uma facilidade, mas ela ainda é criança. Então ele vai saber, o psicopedagogo ele vai saber até o momento para você não saturar aquela criança também. Porque ela também é criança, ela também tem que passar pelo, como eu te falei, ela também tem que passar pelo processo de brincar. Ela tem que passar por aquelas fases que ela não pode ser podada. E acontece muito isso, não é? Dos pais verem essa facilidade da criança, essa inteligência toda, e não perceber que a criança é novinha, né? Que também porque, né, tem que brincar, tem que ter amiguinhos ter... dentro da normalidade, para o próprio desenvolvimento você vê aquele Macaulay que teve problemas, né? Porque tinha aquele peso, aquela responsabilidade. Então, assim, a pessoa ela tem uma facilidade de desenvolver certas ações, certos trabalhos, mas você tem que levar em conta também que ela é um ser humano, ela também tem o seu desgaste e também tem que levar em conta a faixa etária que ela se encontra. É verdade. Professor, o Wagner do Tatuapé está lhe perguntando quais são as características dos seus alunos bem-sucedidos. Olha, o que eu posso dizer... Wagner? Obrigado, Wagner. Um abraço aí. Abraço. Obrigado pela audiência. O que eu posso dizer é o seguinte, o que é bem-sucedido? O que eu posso dizer para você bem-sucedido? São aquelas pessoas que sabem lidar com situações e problemas. Tá? Então isso eu vou dizer que é bem-sucedido, porque assim... que interessante isso. Que de repente o cara pode estar lá pensando assim, rico, milionário, depende, né? Eu acho que acredito que deve ser uma coisa de princípios, né? Porque se você sabe lidar com situações e problemas, que você sabe entender a situação
de uma sociedade. Eu acho que está assim. De repente aquela pessoa ela quer ser jogador de futebol, mas de repente aquela pessoa ela quer... Eu tenho ex-alunos meus que trabalham em transporte alternativos, eu tenho ex-alunos meus que são policiais. Se ele estiver feliz no que ele está fazendo, estiver fazendo um bem para a sociedade, então eu tenho que ter mais orgulho. É bem sucedido. Se ele paga as contas dele, né? Então para mim ele é bem sucedido. Então não posso pensar naquela coisa assim do padrão que de repente a sociedade coloca. Eu tenho que colocar o padrão ético, o padrão de ser humano. Então o padrão de ser humano, a maioria dos meus alunos são bem sucedidos. Né? Então assim, eu vejo que retornaram para a sociedade, estão tendo uma função na sociedade, pagam as suas contas, aí para mim é bem sucedido. Escolheram sua profissão, seguem a profissão que escolheram. Sim. E isso ou são empreendedores. Tem uma boa base educacional. São empreendedores, né? Então, assim, eu tenho que respeitar isso e tenho que admirar isso. Entendeu? Aí sabe que a gente já tá num mundo tão confuso, né? E se a gente ficar falando certas situações e vendo certas situações como ou modelo. medir o bem-sucedido por valor monetário, né? Também não é assim, não porque aí é muita dificuldade também, né, professor? Sim. Querido, olha, a Soraya de Vila Leopoldina está te homenageando, muito obrigada. A Sheila de Guarulhos, a Flávia do Jardim França, obrigada. José do Piauí, a Ruth do Jabaquara, Letícia de Mauá, muito obrigada. Bruno de Vila Madalena, Eliana de Vila Nova Conceição, Robson da Vila Ré, Cláudia de Santo André, Camila do Jabaquara, muito obrigada. Camila do Jaçanã, a Fátima de Lisboa, obrigada, Fátima. A Edna de Piranga, Joelma de Piracicaba, Roseli do Jardim Brasil, também o Rogério de Campinas e o Clóvis da Paraíba. Muito obrigada. Obrigado aí, pessoal. Professor, fala um pouquinho do seu livro, O Julgamento do Medo. Qual é a mensagem que você quer passar com esse livro, O Julgamento, que eu terei a oportunidade de ler? Eu vou pegar depois, né, que a gente vai entrar em contato com a editora, eu vou trazer para você, para ser sorteado aqui com o pessoal, né, da audição de audiência, com o seu público, né, desejar um agradecimento novamente, né, que é interessante o pessoal valorizar, né, as pessoas que têm um comprometimento, né, como você falou, não tá só por conta comercial, mas sim pelo conta de essência. Então, obrigada, professor, muito obrigada. Enviando pelo Flávio e pela Denise depois. Mas assim, o Julgamento do Medo, ele é um livro muito ácido, ele é através de crônicas, né? Sim. De histórias de várias escolas. E assim, essas histórias, elas foram reais e nós tivemos que mudar o nome das pessoas. Porque umas já estavam, histórias reais. Umas já estavam falecidas, eu tive que falar com a família e ainda ia ser desagradável, né? Porque às vezes um não ia autorizar, tal. Então eu mudei o nome das pessoas, né? Queria um personagem. E aí nós entramos nessa questão de como era complexo, né? Como foi tão complexo você trabalhar numa escola de exclusão social e que o poder público só tinha só a escola, porque muitas vezes naquela região não tinha mais nada, só tinha a escola. Sim. E a escola era o único local de convívio social. E aí você tinha N problema lá dentro. Entendeu? Você imagina, N problemas e assim, infinitos problemas. E situações, né? Porque às vezes se discutia a postura do professor, mas aí não dependia só do professor ter uma organização, e essa organização também estava meio que distorcida, corrompida, e aí foi colocado isso no livro e também para colocar a responsabilidade de cada um. Cadê a responsabilidade da família? Cadê a responsabilidade do professor? Cadê a responsabilidade do aluno? Onde que está tudo isso? Então isso foi colocado... E o julgamento do medo, a palavra medo, quer dizer, o julgamento do medo são histórias reais. Sim. E que também levam uma mensagem familiar. Né? Mas por que a palavra medo? Porque assim, até então, quando você tem um trabalho, né, e você tem um certo entendimento, mas aí você fica naquele questionamento e também preocupado com o julgamento das outras pessoas. Entendi. Entendeu? Então você fica aquele medo, porque você tem você tem vidas na sua mão, tem coisas que você não dá para você responder, tem coisas que você não consegue fazer. E no momento que você estava só, né? Só. Às vezes você estava tirando um colega seu de um problema
entendeu? Que acontecia isso, era só você e o problema ali para ser resolvido, entendeu? Você estava na escola de exclusão social, onde talvez o Estado estava com uma escola ali presente, entendeu? Só que aí você tinha que livrar a vida de um amigo porque... Entendeu? E isso ainda acontece, não é, professor? Olha, hoje em dia a coisa se aperfeiçoou, né? Porque tem coisas que acontecem nas escolas que às vezes não são relatadas, né? Pela mídia, pelo grande poder midiático, mas que são ácidas também, né? Então, assim, você vê que... Imagino que entendeu? seja. São bem ácidas. E aí você vê que não tem um comprometimento da sociedade, não tem um comprometimento da família, e o professor está sozinho no meio ali do rolo. Entendeu? Então você chega na sala de aula, né? Teve uma vez que teve uma cena que uns policiais entraram na escola, porque a diretora pediu para que os policiais fossem lá retirassem os alunos, e foi uma cena que acho que tem uns 3 anos atrás, e que deu uma confusão, porque a polícia entrou lá, e aí o pessoal... Teve um enfrentamento dos alunos com a polícia, não sei o quê, aí o pessoal da grande mídia ficou, porque a polícia não podia ter feito isso e aquilo, mas eles realmente não passaram para a população realmente o que estava acontecendo ali. Entendeu? Que é um grande problema, que se criou-se... O silêncio, não é? Porque criou-se um problema seguinte, assim, atualmente, né? Então, o pessoal vai para lá, ele se coloca como aluno, mas não é aluno. Então ele está travestido de aluno fazendo uma outra coisa que não é de aluno. E entendeu? cabe ao professor ter toda essa percepção. E não só isso, não tem como. Porque se ele está travestido de aluno, se ele está registrado como aluno lá, a própria agilização não deixa tirar ele. Sim. E aí se você encosta nele, ele está como aluno, mas ele não é aluno. Só que a mídia não falou isso. A mídia colocou só como que houve um excesso da polícia e tal. Só que não foi isso. Entendeu? Eu tive escola que teve colega meu que teve que mudar porque foi ameaçado por traficante. Entendeu? Então o que acontece? Principalmente essas escolas nas grandes periferias, isso acontece realmente. Sim, hoje não. Hoje, do jeito que generalizou, hoje você não tem escola mais de curso profissionalizante. As ETECs, né, que você tem do Estado, elas estão ligadas à Secretaria de Desenvolvimento. Certo. Não é a Secretaria do Estado. Certo. Entendeu? Então o que acontece? As ETECs ainda você tem. As ETECs você ainda tem aquela questão de se não tiver dentro do padrão, você ainda é expulso. Na escola comum, não. E aí é o grande problema. Porque você tem uma pessoa lá que está se reprovando porque quer, porque ela está lá para fazer outra coisa, a serviço de uma milícia, só que ela não é aluno. Mas está lá na lista como aluno. Que entendeu? Situação grave. É complicado, porque aí fica todo mundo fazendo vistas grossas e tal, aí estoura bomba às vezes na mão de um professor, aí às vezes acontece da polícia ter que ir lá retirar e a mídia coloca muitas como... vezes também os professores se afastam, não é, professor? As professoras se afastam, gera Sim, também acontece um grande pânico, existe todo um trabalho psicológico para os professores. Tem um relato não no é? livro que a professora, eu tenho contato com a professora atualmente, eu vou até mandar depois o link para ela assistir, e ela pegou licença de 3 meses, está o relato lá no livro, mas eu não coloquei, né, o nome da pessoa, preservei a professora, e ela pegou licença de 3 meses. Eu acredito, muitas professoras aconteceram isso, foi muito noticiado, Sim. do número de professoras na rede social Isso. que foram se afastando. Mas, professor, eu gostaria que o senhor mandasse, que você mandasse um abraço para os seus filhos que estão lhe ouvindo Isso. aí, lhe acompanhando. Qual é o nome dos seus filhos? O Fábio, o filho, e o Arthur. Que idade eles têm? O Fábio ele tem 17, o Arthur tem 13. Eu quero mandar um abraço, um beijo pro Fábio e pro Arthur, que estão aí nos acompanhando aqui, viu? E também nesse momento eu vou apresentar, não posso deixar de apresentar essas duas personalidades que estão aqui conosco, professor. Querida Diva, eu quero que vocês se aproximem aqui da mesa, aí se aproximem aqui, minha querida amiga
Denise Ribeiro, Divas, é comunicadora do Delotos, já esteve aqui no programa e hoje ela vem aqui com todo carinho também, me dá um abraço aqui no pessoal da Rede Elite. Seja muito bem-vinda, Diva maravilhosa, querida. Boa tarde mais uma vez aí ao pessoal da Rádio Elite, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui mais uma vez, ao lado da Diva Soninha Polônio, com toda a equipe da Rádio Elite. Querida. Nosso amigo Fábio Viana, Leroy também aqui presente, é uma honra para mim. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, meu querido Leroy. Como é que você está? O Leroy do Frequência Reggae. Fala um pouquinho para nós como é que você está. Parabéns pelo programa que você tem feito. Parabéns à Diva Denise, que bombou ontem no podcast dela. Parabéns. Querido, fala um pouquinho. Saudades. Saudades. Para mim é uma grande honra estar aqui novamente. Essa família, né, que recebe a gente de braços abertos. Obrigada, a meu família querido, Elite, sempre. Soninha Polônio, Fábio. Ele já foi meu professor e ele é um cara, ó. Já foi teu professor? Já foi. É um cara nota 10. Mas você não era levado, não, né? Não. Eu era daquele aluno que ajudava, não era Fábio. E hoje é meu vizinho. Ai, que A gente é vizinho. Que bom, viu? Uma honra receber vocês. Obrigado. E eu estou amando conversar com o professor Fábio, porque ele está esclarecendo muitas coisas que muitas vezes a gente não sabe. Uma coisa é você ser um professor de uma escola de padrão alto, uma escola que você leva a criança, vai buscar aquela escola que a gente chama uma escola particular, de renome, enfim, e que os pais têm condições de estar 24 horas acompanhando de uma escola, muitas vezes de periferia, onde fica muito difícil, muitas vezes, o diálogo, né, Leroy, com o professor e essa responsabilidade tão grande do professor, e que nós estamos aqui tendo a honra de ouvi-lo, professor Fábio, e também ter conhecimento desse livro, Julgamento do Medo, escrito pelo professor, que eu acredito que é um livro hiper interessante. E, meu querido, vou fazer essa pergunta para você, para a Diva Denise. Denise, você é uma grande comunicadora que tem alcançado altos índices de visibilidade, se expressa muito bem. Qual a importância de falar o português, da língua portuguesa, no meio da comunicação, principalmente nesse número de podcast que passou a existir, essa nova forma de comunicação com o mundo? Pois é importante, né, falarmos o português da forma correta. Na verdade, nós aprendemos desde a época da escola, há muito tempo atrás, nós vimos aprendendo, se aperfeiçoando, até porque o português, ele é uma língua um pouco complexa, sabemos, né, até os falar às vezes que o português não é falado corretamente, então a gente sempre procura falar da melhor forma, e principalmente no podcast, onde nós precisamos estar bem preparados, falar da forma correta, falar da forma com que as pessoas possam nos entender também, né, isso é fundamental para mim. E você, meu querido amigo, Frequência Reggae, que você fala com todos os tipos de pessoas, de música, de estrangeiro, tribos, né? Música de tribo. Como que é isso com a língua misturada, a língua portuguesa, que muitas vezes eu não entendo nada. Tem hora que temos que hablar, né? Hablar um pouquinho. Hablar. Não. E tem hora que a gente acaba fazendo um bromation, né? Mas acaba ali a gente se acertando. Opa, ele tá falando isso, ele tá falando aquilo. Mas uma coisa que eu aprendi, que já vem de família, os professores me ensinaram, não devemos assassinar o português. Sim. Não o português de Portugal. O professor Mas, aqui, ó. O professor tá aqui, você toma cuidado. Sim. E eu me recordo que quando eu estudei telemarketing, não exercia a função, me falavam assim, uma palavra que eu aprendi.
eu queria. Não é eu queria, eu quero. Aí quando alguém fala pra mim, que eu sou vendedor, né? Eu queria uma paçoquinha. Eu queria, não, você quer uma paçoquinha. No momento eu não tenho. Eu queria significa eu não quero mais, não é? Que está em dúvida, que está em não é? dúvida. Vamos perguntar pro professor, eu queria, não quero mais, não é, professor? Eu queria. Cantinho do português, né? Sim. Eu queria, não quero mais, né? E o microfone, ele é uma arma. Ele pode revolucionar, ele pode emocionar, pode se aprender ou pode ser pro caminho errado. Verdade, querido, é verdade. E o português é muito importante na nossa vida. Entrando na questão do telemarketing também, que eu trabalhei há 10 anos nessa área. Então, o que acontece? Muitas vezes, no telemarketing, nós tínhamos que falar da seguinte forma: correto, senhor, perfeito, em que posso ajudá-lo? O senhor necessita de alguma outra ajuda? Então, era sempre de uma forma robótica, mas que sempre respeitasse o português. Formalmente. Eu entendo, professor, que as pessoas que falam o português corretamente, que se esforçam para falar corretamente, eles num emprego, num concurso, num debate, eles se sobrepõem a muitos outros, não? É porque ele se torna... consegue expressar aquilo que ele pensa. É um diferencial. A questão é expressar aquilo que se pensa de uma forma adequada, né? A língua portuguesa, né, ela tem a sua origem no galego e no espanhol, né? Então, se você for na região ali de Portugal e Espanha, tem algumas regiões ali divisa com Portugal que se fala o galego, que é uma língua próxima da língua portuguesa. Certo. Né? Então, Portugal, nós sabemos que tem uma origem, né, uma origem espanhola. Mas não é a questão básica, né? Não é que... A questão é a prática, né? Nós temos que tornar isso prático, praticarmos isso de forma real, que aí as expressões surgem, e elas vão surgindo de forma natural. Então, quando você vê a pessoa, não é que ela se comunica bem, é que ela busca aquela prática, e aquilo vai surgindo de forma natural, né? Por conta desse processo. Então, ela tende a ganhar mais, assim, no sentido de comunicação, porque as pessoas vão compreender isso. As pessoas vão se tornar próximas a isso que ela fala. Então, você praticar e estar colocando isso no seu dia a dia vai tornar isso uma coisa natural, e as pessoas vão sentir essa naturalidade e vão se aproximar, porque a expressão vai se tornar uma poesia, né? Porque como eu falei, a Ariano Suassuna, ele fala, o português ele é bem detalhado, ele vai detalhando cada coisa, ele vai detalhando vaso de plástico, vaso de barro, plástico, flor de plástico, então ele vai detalhando as minúcias, as menores, as coisas pequenas, então ele vai detalhando tudo. Tem pessoas que, com essa questão aí de linguagem neutra, né, tal, elas acabam exacerbando com essas colocações, né? A questão, o idioma não matou ninguém, o idioma não é uma questão de prática que você vai ativar a sua zona neural, frontal, o seu lóbulo, então você vai ativar o seu cérebro quando você pratica essas formas de comunicação. Então você vai ativando. A leitura também, sim, não é? A leitura é muito importante. Porque você vai trazer o conhecimento à mente. Se você traz o conhecimento à sua mente, ela vai desenvolver, ela vai te dar esse retorno. Então, não sei por que as pessoas não querem trazer esse conhecimento. Ou ficam levantando bandeiras, porque é assim, é assado e tal. Não é. E se você for analisar outras línguas, elas são simplistas demais. O inglês é simples demais, o alemão é simples demais. Então, tem essa diferença. Por quê? Porque o português tem aquela questão coloquial, tem aquela questão provençal, né? Tem aquela questão que vem do latim. E nós temos muitos escritores também, não é, professor, que nos permitem, através da leitura, uma compreensão tão ampla de palavras bonitas, sim, que não sejam repetitivas. Quanto mais informação você levar para o seu cérebro, mais ele vai te dar esse retorno, né? Mais a sua zona neural vai estar ativa. É verdade.
Denise, Sim. Diva, você está vendo como o nosso estúdio hoje está pink? Está lindo mesmo. Tudo pink, não Sim. é? E Florido. é o Outubro Rosa. Fala um pouquinho da consciência do Outubro Rosa. Com certeza, né? Para nós mulheres principalmente, né? O Outubro Rosa aí vem para que nós possamos nos conscientizar e principalmente nos cuidar, né? O câncer de mama é algo muito complicado, né? Sabemos que existem muitos casos hoje em dia, está crescendo o número de mulheres que estão desenvolvendo o câncer de mama, então mulherada, vamos se cuidar, vamos fazer o exame, porque é importante, né? Então, é o mês da conscientização. O Outubro Rosa é para que possamos aí nos conscientizar e principalmente nos cuidar. E é uma conscientização mundial, não é? Com querido? certeza. Mundial. Com E certeza. continuando aqui as homenagens ao professor Fábio, que muito nos honra com a sua presença, a Clara de Guarulhos está nos acompanhando, obrigada, a Selma do Tucuruvi, o Rodrigo de Santana, o Luciano de Mirado Árabe, muito obrigada, o Júlio de Chicago, a Ana Paula de Alphaville, obrigada Ana, a Camila do Jardim Ângela, a Flávia do Rio Grande do Norte, nos acompanhando lá pela Rádio Paineira, muito obrigada, a Beatriz do Canadá, a Lúcia de Mogi das Cruzes, a Irene de Vila Guilherme, a Simone de Perdizes, obrigada, meu amor, a Beatriz de Mauá, a Simone de Santo André e a Ana Paula de Mirado Árabe e a Joseli de Goiás, muito obrigada. Professor, o que significa, eu vi no seu Instagram, que o senhor faz, que você é muito jovem, querido, o que significa as terapias holísticas, que eu vi que você também faz essa terapia, segue essa terapia. O que significa, professor? É assim, eu tenho o meu Instagram é professor Fábio Viana, né? E o meu Facebook é o Jornada Holística, porque foi um projeto que nós tivemos, né? Sim, Jornada Holística. Na Jornada Holística, isso. na Zona Leste, nós fizemos esse projeto, foi em 2014. Eu achei interessantíssimo. Por Sim, favor. porque ele busca esse trabalho, né, das terapias holísticas, né, voltadas na questão de tarô, de acupuntura, de reiki. Então, nós temos esse desenvolvimento também, porque assim, eu também sou xamã, né? Fiquei 20 dias no Peru em janeiro de 2020, eu fui para o Peru, fiquei 20 dias para fazer uns estudos lá, palestras, né? Sim. Porque eu sou um xamã também, nas horas vagas. Sim. E aí, nós temos esse trabalho que foi iniciado em 2014, aí nós fizemos esse trabalho, porque muitas pessoas que eram holísticas, né? Davam palestras, né? Sobre diversos assuntos, né? Os mais variados assuntos. E aí nós fizemos no Colégio Dom Pedro, em São Miguel Paulista, fizemos 3 edições lá. Sim. Depois nós fomos para o projeto Os Povos da América do Sul, que é a minha página, Os Povos da América do Sul, que é um trabalho mais voltado para os povos originários, né? Que muitos falam, os indígenas e tal, nós utilizamos a terminologia de povos originários. Certo. Aí de 2016 e 2017 nós ficamos só com o trabalho dos povos da América do Sul. Mas o Jornada Holística consiste nisso. Sim. Então lá você vai encontrar o Cantinho do Português, e lá ficou em registro, né, nesse Facebook, o trabalho que nós fizemos em 2014, 2015, que nós fizemos no Colégio Dom Pedro, onde as pessoas iam, davam palestras sobre mais variados assuntos, sobre reencarnação, ou sobre hinduísmo, né, sobre Umbanda, então Seixonoye. Quer dizer, né? são, na verdade, a jornada holística é uma jornada de cada um com o seu encontro. Sim. Não significa que é uma religião ser holístico, né? Mas sim o holístico, por si só, o holístico, ele acredita na espiritualidade, independente, né? Ele acredita no cosmo, ele acredita no grande arquiteto do universo. Então, esse é ser holístico. Né? Ou espirituais. Então ele vai ter essa conotação. Só que nós trouxemos para fazer essa palestra o pessoal da Seixonoye, né, que tem uma visão do Oriente. Nós trouxemos o pessoal
da Perfect Liberty, que fica na Penha, eu sei que tem uma na Penha, né? Um irmão nosso está lá na Penha, que ele fazia a coordenação, e veio dar palestra lá para nós, pessoal da Seishonoye, aí veio pessoal da Umbanda, aí veio pessoal do hinduísmo, né? Porque você busca o seu caminho. Porque assim, o que nós temos da nossa cultura é religião, aí você vai para a igreja e você faz a oração lá. Então, os holísticos, ele veio de uma outra forma. Certo. Então, você tem uma outra forma de se conectar com o sagrado. Então, cada um tem a sua. Você tem a sua, ela tem a dela, ele tem o dele, ela tem a dela. Então, cada um tem o seu caminho. Então, não adianta entender o seu caminho. Você vai ter um entendimento através do seu caminho. Você tem que ter um aprendizado. Não é o mesmo aprendizado que o meu. Certo. Entendeu? Quer dizer, é uma liberdade, né? Na verdade, é uma... É uma busca individual. É uma busca individual. É uma busca individual. Que porque nós temos de nos encontrarmos com o sagrado, com Deus, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de vida, né? Porque muitas pessoas que seguem essa arte do encontro com a natureza holística se curam também de muita enfermidade pessoal, não é, professor? De muitas coisas que guardam dentro de si e que precisam ser liberadas, não é? Porque encontram a cura também. Sim, é porque assim, se você seguir essas questões de energia de cura, né? Por exemplo, o Reiki é energia de cura, Seishonoye, energia de cura, Arte Mahikari, energia de cura. Então, eles não falam como religião, eles falam como energia de cura. Certo. Então, quando você fala assim, eu tô com problema no rim, tô com problema no fígado, então você tá com certa mágoa, ou você tá com raiva, ou você... Então, eles vão falando cada característica que você tem que trabalhar, que você tem que se curar, como você falou, que você tem que dissipar. Sim, sim. Porque muitos de nós vamos guardando mágoas no coração, sentimentos, porque a vida, infelizmente, nos proporciona tanto a alegria como os momentos difíceis, não é, professor? Sim, é. E nós temos que liberar isso tudo, né? De alguma forma, seja essa consagração a Deus, seja na igreja, seja da forma humana, do encontro com as pessoas, mas que seja tudo por amor, né? Vamos aos áudios agora. Boa tarde, Soninha. Boa tarde, ouvintes. Nós estamos aqui em Teresina, Piauí. Obrigada. Na escuta desse programa maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Deus abençoe a todos. Obrigada, do Piauí. Um beijo, meu amor. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, pessoal da Rádio Elite FM. Aqui é a Miriam Girafinha, passando para desejar a todos vocês uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. Miriam, beijo, meu amor. Obrigada, querida. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Aqui é a Mãe Benta Sete Santos. Quero mandar um beijão para você, Sorinha. Um beijo, amo de você. Você é muito linda e fofinha. Para mim, você é uma princesa Barbie. Também quero mandar um beijão pro convidado, o professor Fábio. Um beijo para ele. Ele é muito fofo. Também quero mandar um beijão especial para o Cancan. Um beijo para ele. Amo muito ele é muito fofinho e lindo. Estou com muitas saudades dele. E também quero mandar um beijo especial para a Cris. Um beijo para ela. Te ouvindo, mandando beijo para você também. Amo muito ela. Para mim, ela é uma princesa Barbie. Beijos da Mai. Beijo, amor. Obrigada, querida. Olá, boa noite. Quero mandar um beijo muito grande para a Soninha, a apresentadora do programa Momentos da Rádio Elite do Brasil, São Paulo. Eu estou falando da Espanha, desde a Catalunha, daqui de Barcelona, e estou aqui mandando um saludo muito grande para você. E adoro esse programa. Eu sempre estou com o meu ouvido na Rádio Elite, sempre. Tem umas músicas muito bacanas, e aqui muitos amigos aqui da Espanha, brasileiros e espanhóis, estão todos com a Rádio Elite sintonizada, escutando as melhores músicas dos anos 80. Um beijo muito grande e não esqueçam que eu sou o turco especial, tá? Você é muito especial. É muito gostoso, né, professor? Essas homenagens que nós recebemos com tanto amor, tanto carinho. E por falar em amor, eu
quero perguntar para este casal sobre um só amor. Um só amor. Conta para mim como é que está, Diva Denise, Um Só Amor, que nasceu aí daquela música do Frequência Reggae, do amor, né? Conta para mim. É da One Love. Música do Bob Marley, Um Só Amor. Um Só Amor, que nasceu um amor maior, que eu já experimentei esse amor. O amor que a gente está falando é um só amor por brigadeiros. Que eu adoro brigadeiros, né? Se você falasse assim pra mim, dia 20 tem uma festa lá em casa. Opa, tem brigadeiro. Eu não ficava nem pensando no bolo, nos brigadeiros. Os docinhos, né? Mas eu já penso logo no bolo e no brigadeiro. No bolo e no brigadeiro. No brigadeiro de paçoquinha. Já experimentou, professor? Já, é ótimo. É ótimo. Meu Deus, é uma perdição. Eu tenho uma experiência para contar do brigadeiro, mas deixa ele falar aí. Não, deixa o professor contar. Conta, professor. Conta. O programa é seu, professor. Sim. Conta o programa nós. É nosso, né? No xamanismo nós temos isso. O Flávio sabe muito bem. É um do lado do outro, né? A frente e nem atrás. Porque se eu for à frente, eu posso levar você pro buraco. Então é um do lado do outro. Então nem um atrás, que um vai conversando com o outro. Né? Vamos então, lado é interessante lado. porque eu tive a oportunidade de pegar um dos brigadeiros deles, né? E aí eu peguei e levei lá pra escola. E aí eu pedi pra uma colega minha, falei, Tati, é o seguinte, eu preciso que você leve esse brigadeiro aqui pra coordenadora. Aí ela levou para a coordenadora o brigadeiro, aí deixou lá na mesa, né? E a coordenadora pergunta para todo mundo, quem mandou o brigadeiro? Quem mandou o brigadeiro? E eu quieto. Aí eu falei, Tati, vai lá e fala que tá tranquilo, que você já recebeu o seu, tá uma delícia, o motoqueiro deixou o brigadeiro aqui. E é verdade isso aí. O motoqueiro deixou o brigadeiro aqui e mandou entregar para ela. Tal. Aí depois ela, Fábio, eu tava lá em casa pensando, mas e aí, se ela passasse mal com o brigadeiro, como é que ia ser? Aí eu comecei a rir, falei, já pensou o marido dela aqui vindo te bater? E eu quero saber... E aí, assim, né, no outro dia a gente começou a rir com a história e tal, né? Depois a coordenadora ficou sabendo que foi eu que entreguei e tal. Mas assim, a gente tem essa leveza, né, de levar o dia, de brincar com as pessoas, né? E aí eu cheguei no Flávio, né, que a gente tem a proximidade, mora perto, falei, eu vou levar os brigadeiros e levei, né? Quem puder encomendar é ótimo, né? Todo mundo adora lá, as trufas, os brigadeiros. E aí foi uma brincadeira, porque ela falou, e se acontecer alguma coisa com ela? Eu fiquei pensando em casa, eu sou doida, você é doida, eu sou mais doida ainda, então... Mas hoje ela chegou aqui com uma caixinha assim, eu gostaria de ver onde está essa caixinha aqui. Olha só. Um Só Amor, gente, delivery, olha aqui. Conta pra mim, o que tem aqui, Diva? Aí tem alguns bombons. E junto com eles tem um copo da felicidade feito com bombons ouro branco. O copo da felicidade feito por ela. Olha que gracinha. Um só amor por brigadeiro. Olha, gente. Esse copo, na base embaixo é um creme de chocolate. Tô até salivando. A base embaixo dele é com creme de chocolate. No meio é um creme com base de ouro branco mesmo, com bombons ouro branco picados no meio, triturados. Em cima, mais acima, é um creme de chocolate branco e finalizado com mais uma camada de creme de chocolate. Finalizei com alguns bombons ouro branco em cima, com mais uns fiozinhos de chocolate. E tem o de sonho de valsa, né? Sim, tem o de sonho de valsa que eu vou estar trazendo também. Meus queridos, para vocês que estão me acompanhando, que não tem medo de ganhar uns quilinhos, um pezinho, olha isto. Excesso de gostosura. Ô, meu amor, dá o teu telefone para o pessoal que queira encomendar o pote da felicidade, os brigadeiros. Conta aí o que você faz. Gente, olha o que ela trouxe aqui, professor. Esses são os mimos que nós damos, que é uns bombonzinhos também. Cris, olha isso. Quem comprar com a gente ganha esses mimos também. Ah, ela tem o kit também. Ela vai ganhar o mesmo pezinho que eu. Nós fazemos
obrigada, gente. Vamos saborear. Nós fazemos os brigadeiros por encomenda, brigadeiro de paçoca, brigadeiro de ninho com Nutella, brigadeiro Ferrero Rocher, tradicional, beijinho. Aqui tem beijinho. Tem aqui de chocolate, o brigadeiro mesmo. Aqui tem morango com creme. Gente, muita coisa boa. Verdade. Aqui, temos as trufas também que nós fazemos, que é a trufa tradicional à base de conhaque, para quem gosta de um conhaquezinho. Beijinho. Temos também, temos as trufas de prestígio, brigadeiro, temos também a trufa de morango com pedaços de morango no meio. Morango triturado. Né? Temos aí muitas variedades. Quem quiser nos contatar, nós temos o nosso Instagram, que é Um Só Amor por Brigadeiros. Então, digitem lá no Instagram, Um Só Amor por Brigadeiros, tá? Que lá nós estamos sempre atualizando. Vamos vir com novidades em breve aí, aguardem, tá? Delícia! E também, vamos passar então o telefone, por favor, Flávio. Herói. 11 9 8053 7261. Esse é do WhatsApp. E no Instagram, Denise já passou. Um Só Amor por Brigadeiro. Inclusive a Rádio Elite segue a gente, a Soninha, o Fábio. Sempre. Olha isso. Aqui, o pote da felicidade. Quer ser feliz? Pote da felicidade. Bem, mas os nossos telespectadores não vão ficar sem um presente também aqui da Rede Elite de Comunicações. Nós vamos estar sorteando. Quem vai fazer esse sorteio é o professor que está ao lado aqui. Eu vou colocar o meu pote da felicidade para daqui a pouquinho. Nossa querida Diva aí, olha. Pode dar briga. Não dá não, a gente compartilha a felicidade. É lado a lado, professor. Inclusive teve um colega nosso, né, que ele trabalhou com a gente, que ele até brincou dizendo que esse pote que o copo da felicidade é da felicidade só no começo, porque depois que você termina de comer, você fica triste. Acaba da felicidade. Ele falou, mas aí pra felicidade. Aí ele falou, pra voltar a felicidade, a gente compra outro. Começa a ter. Bem, agora nós estamos sorteando para você que nos acompanhou, nos homenageou, e eu quero mandar um grande abraço para todos vocês da Espanha que com tanto carinho nos transmitem a sua mensagem, participam do programa e de tantos outros países. Eu quero mandar também um beijo para você, Fina, aí da Argentina, beijo querida, para os meus queridos amigos bolivianos, um beijo, meus amores, e que me acompanham sempre, e eu fico muito feliz de poder ter muitos amigos além das fronteiras. O sorteio aqui é uma limpeza de pele na estética, que hoje é só para mulheres. No Bru Assari, é isso? Assari, Bru Assari, Estética e Saúde, Rua Campo Belo do Sul, 599, Tucuruvi. O telefone, o WhatsApp é 979964225. Estética Bru Assari. Muito obrigada a todos da Estética que nos enviou esse sorteio com tanto carinho. Uma limpeza de pele na Estética. Agora vamos ver se o professor vai sortear aqui uma mulher, né? Só não pode ir para a Espanha, não pode ir para o Emirado Árabe. Para os Estados Unidos. Fique à vontade, professor. Deixa aqui direitinho, tá? Nosso sorteio. Uma limpeza de pele na Estética. Bru Assari. Ó, eu peguei isso daqui, aí você recebi. A Josele de Goiás, infelizmente é muito longe. Pega outra. Professor. Ai, meu Deus. É uma estética, vamos ver aqui. Também, Roseli do Jardim Brasil. Olha aí, Roseli, você acabou de dizer aqui. Parabéns! Parabéns! Uma limpeza de pele. Na Estética é só entrar em contato aqui com a programação, com a nossa querida Cris, e você já ganhou essa limpeza de pele aqui
do nosso programa Momentos. Muito obrigada e o carinho também para vocês. Muito obrigada pela participação. Professor, nós estamos finalizando o nosso programa. Sim. E mais uma vez eu quero repetir que é uma grande honra recebê-lo, parabenizá-lo por todo o seu trabalho, seu desempenho, pelas suas palavras, por se dedicar à vida do aluno, à vida do próximo, com tanto carinho. Deixe aqui a sua mensagem nesta tarde, neste mês de outubro que já está começando, mas passa tão rápido. Deixe aqui a sua mensagem para todos os que estão nos assistindo. Agradecer a todos, né, pelo convite, agradecer a rádio, todo mundo aí pelo convite, né, pessoal que assiste, que acompanha também, né, um abraço lá à distância, a Espanha, Peru, Argentina. Sexta-feira eu vou dar uma entrevista lá para a Argentina. Opa, olha lá, Fina eu tá fiquei, lá, minha amiga. Fiquei 20 dias lá no Peru e a gente fez alguns contatos, né, e tem o pessoal também da área humanista, então a gente vai estar fazendo um trabalho na sexta-feira, 8 horas, eu vou estar dando uma entrevista lá pro pessoal. E assim, a gente tem a questão de ter um entendimento que o Brasil é um país muito rico, né? E que todos nós, cidadãos brasileiros, tenhamos acesso a essa riqueza e que nós conseguimos, né? Que nós possamos, né, desenvolver mais a nossa questão de entendimento de vida social, né, de relações sociais, e que aqui também o seu projeto cresça cada vez mais. Muito obrigada, querido. Minha querida amiga linda Denise do podcast Divas. Um beijo para todas as divas que nos acompanham, mulheres lindíssimas. Bom, quero agradecer a todos que ficaram na escuta, a todos que assistiram, muito obrigada. Agradecer mais uma vez, Soninha. Meu amor. Agradecer Obrigada também a Cris, vocês. toda a equipe da Rádio Elite, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, fico muito contente de estar aqui novamente, compartilhando informações, conhecimento. Como diz o professor Fábio, conhecimento é importante e, como eu sempre digo, nunca é demais. Então precisamos sempre adquirir conhecimento. Muito obrigada, nos sigam lá no Instagram, Só Amor por Brigadeiros, e façam seus pedidos também, tá? E quero aproveitar também, Soninha, o espaço para convidar vocês a assistirem pelo The Lotus Podcast no YouTube, todas as terças-feiras, às 8h30, o programa Papo Hard. Esse mês, como é o mês do Outubro Rosa, então eu estou participando juntamente com o Douglas Coutrin e o Alan Castro, que são os apresentadores do Papo Hard. Esse mês eles estão entrevistando somente mulheres e me convidaram para interagir junto com eles. Então, todas as terças-feiras eu estou com a galera do Papo Hard pelo The Lotus Podcast no YouTube. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, querida. Sucesso sempre. Obrigada. Querido, dê a sua mensagem final. Muito obrigada, Leroy, sempre pela tua participação, que muito, muito me honra. E obrigada pelo pote da felicidade, pelo professor. A felicidade só vai acabar quando chegar no final do pote. Mas eu não vou dividir a minha felicidade. Individual, né? Ai, não posso estar lado a lado. Como Tá bom, professor. Eu divido. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus por estar proporcionando mais esse momento, pela Rede Elite, essa família que, como eu falei no começo, sempre nos abraçou. E parabenizar você, querido, pelo seu trabalho, e que ele venha crescer mais e mais e mais. Muito e o que obrigada. depender da gente, aquele estamos junto, mas não estamos junto verdadeiro. Você sabe, tem um estamos junto que não tá. Tem estamos junto que é mais ou menos, né? Que é mais ou menos. Eu queria estar junto. E não tá. E parabéns a todos. Sigam a gente, né? Só Amor por Brigadeiros no Instagram. Sigam a Rádio Elite. Proporcione aí essa alegria, né, desse programa. Compartilhem. E vamos lá para cima. E eu desde já quero oferecer a você, minha querida,
esta flor. Obrigada. Que você leve com todo carinho, viu? Para Com sua certeza. casa, que você replante e que ela venha florir muito num jardim muito bonito. Da mesma forma, professor, uma lembrança que você possa levar também para sua casa como uma lembrança carinhosa do nosso Outubro Rosa. E como uma forma também de gratidão e representando a nós todas mulheres, não é, Sim, professor? sim. Agradeço. Desejo muito sucesso para toda a equipe, né, da Rádio Elite, tá? Para você, para a equipe, para toda essa estrutura que vocês têm, que vocês cresçam mais e mais, tá? Queria só aproveitar para mandar um beijo para meu pai e para minha mãe. Como chama seu pai, sua mãe? Meu pai é Jorge. Seu Jorge, Isso, um grande mãe, abraço. Né, meus filhos que estão aqui, né, estão aqui fora, o Fábio e o Arthur. Né? Obrigada. E agradecer o Leroy, a Denise, novamente você, Sônia, pelo convite, tá bom? E assim, o irmão Serafim também, mandar um abraço para ele, né? O irmão Ronaldo Brutus. E agradecer, né, esse dia maravilhoso com pessoas maravilhosas. Muito obrigada, querido. E eu vou ficar aqui com a minha mensagem que eu deixo para você, meu querido amigo, telespectador, minhas amigas, e também o que estão nos acompanhando em todo o Brasil e fora do Brasil. Eu vou deixar uma mensagem que eu ouvi numa música que vai ser tocada agora no final, em homenagem a todos vocês que sempre com muito carinho nos acompanham e aos nossos convidados. A música diz que não custa nada um abraço, e as coisas boas da vida não custa nada um sorriso, não custa nada uma amizade, não custa nada um abraço, não custa nada um banho de chuva, não custa nada uma boa gargalhada, e não custa nada você se doar para alguém. Um grande beijo, um feliz outubro, e que nós possamos sempre estar juntos compartilhando momentos como esse aqui pela Rádio Elite, pela Rede Elite de Comunicações. E logo mais o nosso programa estará no YouTube para todo mundo, para todos vocês assistirem, e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Um grande beijo. Muito obrigada. As coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu Rádio Elite, a grife da música. Casa, o pôr do sol não custa nada. A brincadeira não custa nada. Um gol de placa não custa nada. Vento no rosto não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Ah, ah, ah.
Elite e você, tudo a ver. A flor do campo não custa nada, onda do mar não custa nada, a poesia não custa nada, a nossa história não custa nada, fruta no pé não custa nada, água da fonte não custa nada, banho de sol não custa nada, um bom amigo não custa nada, e quando tudo parecer que está perdido, dê uma boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada, não custam nada. Rádio Elite. Rádio Elite. A grife da música. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.